Nós estamos nesse período aí falando a respeito dos pequenos extraordinários, não é verdade? Estamos falando sobre os livros que são pequenininhos no tamanho, mas com mensagens poderosas. E nós finalizamos semana passada o livro de Tito. E hoje nós vamos falar sobre uma carta muito especial, uma carta pequenininha, mas poderosa também, que é a carta de Filemon. A carta de Filemon, ela aparentemente, ela foi escrita junto com a carta aos Colossenses. Paulo estava na prisão em Roma e no mesmo momento em que ele escreve a carta aos Colossenses, ele também escreve a carta a Filemon. Colossos, a gente sabe que é uma cidade, a cidade ficava mais ou menos a 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso, ela tem uma característica muito importante, porque a cidade de Éfeso, a igreja que estava localizada em Éfeso, ela é uma igreja extremamente evangelista. Ela é uma igreja que muitos acreditam, inclusive, que as 7 cartas que estão, as igrejas que são destinadas àquelas cartas que estão lá em Apocalipse, alguns acreditam que estas igrejas foram fundadas a partir do trabalho feito por Éfeso. E acredita-se também que a própria igreja de Colossos, ou seja, a igreja para quem recebe aquela carta, né, os colossenses, que também tenha sido resultado do trabalho feito por essa igreja muito importante que ficava em Éfeso. Então, a gente vê como é que é importante o trabalho evangelístico, né? Uma cidade, uma igreja muito forte, muito poderosa no evangelismo, sai falando a respeito do Senhor e pregando o evangelho e montando novas igrejas. E nós temos, então, a igreja que ficava na cidade de Colossos. E Filemon, ele era membro desta igreja. E quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, aparentemente ele também escreve essa carta, dirige uma carta especificamente ao irmão Filemon, que fazia parte daquela igreja. E o mais curioso é que a igreja lá em Colossos se reunia na casa dele, né? Aparentemente ela se reunia de fato na casa dele. Mas ele não era o pastor da igreja, ele não era o bispo da igreja. Aparentemente também, de acordo com os estudos, o bispo seria Epáfras, que ele tinha a característica de disseminar o conhecimento, a doutrina dentro da igreja, era este irmão Epáfras. E quando nós lemos aí a respeito da igreja de Colossos, o que acontecia ali naquela localidade, de acordo com o texto em Colossenses, Paulo identifica os 3 principais problemas que aconteciam ali naquela igreja. Aquela igreja era bombardeada por ideias filosóficas e existia assim um conceito, a ideia da intelectualidade era muito forte na rotina e na cultura da cidade de Colossos. Então a igreja sofria por essa influência da cultura da cidade. Existia também o segundo problema, que era o legalismo. O legalismo são pessoas que acreditam e vivem um estilo de vida que elas acreditam que o cumprimento da lei, o cumprimento das regras lhe dão automaticamente direitos sobre a vida eterna e sobre os conceitos em relação à santidade. Então, o legalismo era muito forte, principalmente vindo de judeus, aqueles benditos judeus, aqueles que viviam perseguindo Paulo, não os judeus como comunidade, como povo judeu, mas aqueles específicos que se convertiam e que insistiam em querer lançar sobre o povo, os irmãos que se convertiam, a lei de Moisés. Então, existia essa situação de legalidade mesmo, né? Eles queriam fazer com que a lei fosse imposta dentro da igreja. Então o legalismo era muito forte também, a ideia do legalismo era uma ideia muito forte também dentro da igreja. E o terceiro problema que acontecia com Colossos foi o mesmo problema que Paulo identificou lá em Corinto.
A igreja de Corinto também eram problemas relacionados a experiências sobrenaturais. Então as pessoas daquela igreja também estavam envolvidas com esses fenômenos sobrenaturais, e elas acreditavam que todo e qualquer fenômeno natural vinha de Deus. E por causa disso, se alguém tinha uma experiência que era espiritual, era sempre relacionado ao Espírito Santo de Deus. Então, a partir dali, a gente percebe Paulo combatendo as visões que as pessoas tinham, porque os irmãos ali também tinham o costume de adorar anjos. Então, Paulo combate essa série de práticas que eram feitas por esses irmãos na igreja de Colossos, né? Ok. Dentro dessa carta de Filemon, quem escreve essa carta, então, é Paulo. E esta carta é um pouquinho diferente. Como é que funciona a questão das cartas no Novo Testamento, irmãos? Se a gente para observar o Velho Testamento, todas as vezes em que um profeta ele era levantado, todas as vezes que o Senhor escolhia alguém para ser um profeta e direcionar uma palavra para Israel, sempre estava associada a desvio de caminho. Todas as vezes que o povo se desviava do caminho, desviava da vontade de Deus, desviava daquilo que Deus estabelecia, o Senhor levantava um profeta, e então esse profeta levava a mensagem do Senhor para que o povo voltasse ao caminho. E da mesma forma a gente observa essa situação acontecendo no Novo Testamento com os discípulos. Porque todas as vezes que nós vemos uma carta, essa carta tem como propósito fazer com que o povo volte à doutrina, volte a fazer a vontade do Senhor. Então, todas as cartas têm essa característica. Porém, a carta de Filemon ela é um pouco diferente, porque o seu conteúdo não tem uma palavra para a igreja especificamente. A carta de Filemon é uma carta pessoal. Paulo está escrevendo e fazendo um pedido pessoal a um irmão que fazia parte daquela igreja de Colossos. Então é uma carta um pouquinho diferente do conteúdo das demais cartas. A gente tem que observar que naquele tempo a igreja ela não possuía posses, ela não possuía realmente propriedades. Então as igrejas se reuniam nas casas. E em Colossos a gente observa então que Filemon então era quem recebia esta igreja em sua casa. Lendo essa carta, a gente observa então, ela tem um total de 25 versículos, mas 11 personagens são citados nessa carta. A gente tem o próprio Paulo, que é quem escreve, Filemon, a quem se destina essa carta, né? A gente tem Áfia e Arquipo. Interessante que esses dois, Áfia e Arquipo, eles aparentemente, a gente fala sempre aparentemente, irmãos, porque é fruto de estudo, não tem confirmação exata, mas tudo indica, né, que eles eram parte da família de Filemon. Áfia seria sua esposa e Arquipo seria então possível filho dele. Nós temos então Timóteo, também é citado por Paulo. Aí temos um outro personagem que é chamado de Onésimo, por quem Paulo intercede nessa carta, né? E nós temos Epáfras, que era o possível pastor, como eu já falei, e Paulo também cita Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, que eram os seus cooperadores. Então nós temos esses 11 nomes citados na carta de Filemon. Porém, hoje eu quero destacar apenas 3, que são os 3 principais personagens que estão descritos nessa carta. Nós temos Paulo, Filemon e Onésimo, o escravo, né? Mas qual foi a ocasião, a circunstância, o porquê que essa carta foi escrita? A carta foi escrita porque Paulo, então, escreve uma carta a Filemon, um membro da igreja de Colossos, intercedendo por Onésimo. Onésimo era um escravo de Filemon e ele foge de Filemon. E dá a entender, o texto dá a entender, de que, inclusive, além de ter fugido, ele teria roubado Filemon. Algo que provavelmente tenha acontecido naquele momento ali. E agora Paulo está escrevendo
e escrevendo uma carta, e agora enviando de volta Onésimo a Filemon, porque, afinal de contas, era desta forma que a lei exigia que todas as vezes que alguém encontrasse um escravo, ele tinha por obrigação devolver o escravo ao seu dono, e se por acaso ele não devolvesse o escravo ao dono, aquela pessoa que encontrou teria que pagar o valor do escravo àquele senhor de escravo, certo? Então, o que Paulo faz? Ele agora devolve Onésimo para Filemon, porém ele faz uma carta de apelo, né? Ele intercede então neste momento para que Filemon não empregue sobre a vida de Onésimo o rigor da lei, a qual ele, como senhor de escravo, tinha o direito. E a gente vê essa devolução lá em Colossenses 4, 7 e 9 também. A gente sabe então que Filemon, ele tem o direito de castigar Onésimo, mas diante da súplica que Paulo faz, de que ao invés de castigá-lo ele receba como irmão valoroso, aparentemente tudo indica que Filemon assim o fez. Ok, irmãos? Mas para que a gente possa entender a seriedade, a gravidade do que estava acontecendo ali, a gente precisa ter a visão do que era ser escravo naquela época. A visão de ser escravo no período greco-romano é completamente diferente da visão que nós temos da escravatura que aconteceu aqui nos nossos dias. Por exemplo, como é que eles enxergavam a escravatura naquele período? Os escravos, eles eram utilizados então na agricultura, na manufatura, na construção, na mineração, no próprio governo, fazendo serviços, na educação de crianças, ele também nas atividades culturais e de entretenimento e, claro, nas tarefas domésticas, nas tarefas do dia a dia também. Lembrando que a escravatura naquele período tem uma visão completamente diferente. Não tinha associação nem com raça, nem com cor, não tinha essa associação. Os escravos, as pessoas que se tornavam escravas, geralmente eram pessoas que eram inimigos, que eram derrotados em batalhas e que eram colocados para ser escravos, a serviço daqueles que ganhavam as guerras, ou era punição por alguém que tivesse cometido algum crime, ou ainda alguém que não conseguisse pagar uma dívida. Essa pessoa, então, que não pagou a dívida, ela se tornava escravo daquele a quem ela devia, era uma possibilidade também. Aconteciam também situações de crianças que eram abandonadas, ou crianças que eram não desejadas, abandonadas. Essas crianças então eram recolhidas, elas eram criadas por alguém e depois essa pessoa vendia como escravo. E por incrível que pareça, ainda tinha mais um grupo de pessoas que se tornavam escravas. Eram aquelas pessoas que deliberadamente se colocavam à disposição de alguém para ser escravo dela. Como era uma localidade que tinha muita gente pobre, muita gente que passava fome, essas pessoas, por muitas vezes, elas preferiam ser escravas e se colocavam na situação de escrava para quê? Para ter um alimento, para ter uma proteção, um local onde dormir. Então, muitas vezes, algumas pessoas se colocavam de forma espontânea para se tornar escravas. Então, a forma como o escravo, ou alguém se tornava escravo, as principais formas eram essas formas. Mas os escravos naquela época não viviam totalmente sem direitos, não. Eles eram isentos de pagar impostos, eles não tinham a obrigação de se alistar ou de servir no serviço militar. Eles podiam se casar e eles também podiam se associar com outras pessoas, ou com grupos sociais, ou associações de forma geral. Eles tinham esse direito, né? Mas
a sua sorte, o seu destino, sempre dependia da vontade do seu senhor. Os escravos, mesmo com essa ideia aparentemente um pouco mais leve do que a que nós conhecemos, mas no momento em que a pessoa se tornava escravo de alguém, ela perdia o direito de ser indivíduo. Ela se tornava, então, a partir daquele momento, se tornava um bem de alguém, e não mais uma pessoa. Ela se tornava uma ferramenta humana, uma ferramenta de trabalho, de fato, né? Então, por muitas vezes, essas pessoas sofriam maus tratos e muitas vezes brutalidades. Dependendo de quem era o seu senhor, eles eram realmente colocados de forma subhumanas. O escravo que por acaso fugisse e que fosse pego, esse poderia ser torturado, ele poderia apanhar e, além disso, poderia até mesmo morrer. Se alguém matasse um escravo, o prejuízo seria apenas financeiro. Não faria a menor diferença para a sociedade, ninguém chamaria a atenção de alguém por ter matado um escravo, porque um escravo era só um bem como qualquer um animal, na verdade. E se porventura os escravos tivessem filhos, estes filhos também se tornavam escravos dos seus senhores. E aqui eu quero chamar a atenção para algo muito importante. No Novo Testamento fica muito claro, fica muito nítido que havia muitos membros da igreja primitiva, que essas pessoas eram escravas, e também haviam pessoas que eram membros da igreja que eram senhores de escravos. E existe uma orientação por parte dos discípulos de que o relacionamento que viesse a ocorrer entre estes irmãos, então, deveria ser um relacionamento mesmo que esses tinham com Cristo. Então, não havia uma orientação falando assim, liberta os escravos, deixa de ser escravo. Não tinha essa orientação, até por causa da questão cultural. A única observação que era feita na época pelos discípulos, e se nós pararmos para observar, o próprio Tito mesmo, Tito capítulo 2, verso 9 e 10, fala o quê? Exorta aos escravos, aos servos, os membros da igreja que são servos, que sejam obedientes aos seus senhores, sendo-lhes agradáveis em tudo, não os contradizendo, não furtando, antes mostrando perfeita lealdade, para que assim tornem-se atraentes em tudo o ensino de Deus, o nosso Salvador. Então a gente observa que existe uma orientação para que tanto o senhor de escravos quanto aquele que é escravo, eles tinham que ter um convívio de acordo com a vontade de Deus, para que se respeitassem e para que se amassem. Ok até aqui? Está todo mundo tranquilo aí até este momento? Tudo sossegado, né? Dando para compreender. Então a gente compreendendo então o contexto que a carta foi escrita, por que dessa carta foi escrita, e o peso que a escravatura tinha dentro desse contexto, vamos voltar então aos três principais personagens. Com licença, irmãos. Ok. Então vamos voltar agora aos nossos personagens, né? O primeiro personagem que chama a atenção aqui para a gente, que fica claro, não poderia ser diferente, é o apóstolo Paulo. Paulo, ele é o autor da carta. Paulo, ele estava neste momento, no momento que ele está escrevendo essa carta, ele está preso em Roma. E este momento de prisão de Paulo é poderoso, porque mesmo em cadeias, mesmo preso, ele escreve neste local ali as cartas de Efésios, ele escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses e Filemon. Essas epístolas, então, são chamadas de as epístolas da prisão. E se a gente para observar, então, sobre a circunstância que de Paulo estava, irmãos,
era algo extraordinário. Era algo extraordinário porque quando nós paramos para observar que aquele homem, em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, Paulo chega a falar o seguinte, que a prisão dele naquele momento ali foi algo tão terrível que parecia que ele estava lidando com bestas. Eram pessoas que ele relata que foi um dos momentos mais difíceis da vida dele. Olha que Paulo já foi apedrejado, foi escorraçado, apanhou, mas ele fala que nada se comparava àquele momento que aconteceu na prisão ali em que ele viveu. E mesmo diante de tudo aquilo que a gente vê Paulo passando e sofrendo, ele tem o coração voltado para o Senhor e para as coisas de Deus de uma forma profunda, de uma forma realmente constrangedora a cada um de nós, assim. Para que nós possamos compreender como é que Paulo enxerga toda essa situação, eu gostaria de convidá-los a abrir o livro de Romanos, capítulo 8, de 31 a 39. Olha o que Paulo pensa sobre aflições e perseguições. Romanos, capítulo 8, de 31 a 39, é um dos textos mais lindos que existe. É algo extraordinário. Olha o que ele fala. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem fará qualquer acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é este o sentimento de Paulo dentro da cadeia. Este é o sentimento de Paulo na hora que está sofrendo, está apanhando, está sendo cuspido, está sendo humilhado. É isso que ele fala assim: nada disso pode me separar do amor de Deus. Nada disso pode me separar do amor de Deus. Não importava o que ele passava, não importava o que ele sofria, não importava quão dura fosse a prova. Ele falava: nada pode me separar do amor de Deus. E que também sintetiza de forma muito profunda este sentimento de Paulo em relação a tudo isso, se encontra em Filipenses, capítulo 1, 21, que diz o seguinte: Paulo faz aquela declaração: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então Paulo, ele compreendeu que a coisa mais importante era Cristo em sua vida. Cristo era tudo o que ele tinha. Cristo era tudo o que ele possuía. Cristo era o que importava, a única coisa que importava em sua vida. Cristo era tudo em sua vida. E essa reflexão de como nós encaramos a pessoa de Cristo em nossas vidas, e o que ele fez e o que ele nos prometeu, irmãos, é algo muito importante. Porque quando nós temos a visão do que Cristo é em nossas vidas, do que ele representa de fato em nossas vidas, pode vir o que vier, irmãos. Pode vir o que vier, porque nós entendemos que ele é a coisa mais importante. As outras coisas perdem valor. A gente para de olhar as circunstâncias
e começa a olhar Cristo. Ele é a coisa mais importante, ele é o mais importante, né? Ele é realmente o mais importante. O segundo personagem que fica claro, que me chama a atenção nesse texto, é o próprio Filemon. Aparentemente, Filemon era um homem de posses, já que ele possuía escravos. E lá no verso 22, Paulo, no verso 22 de Filemon, Paulo ele faz uma solicitação, que é o seguinte: olha, ao mesmo tempo, prepara para mim aí uma pousada. Então, ele, além de possuir escravo, ele tinha condições de estar recebendo pessoas em sua casa, e Paulo faz essa solicitação. Nos versos 5 a 7, Paulo demonstra um pouco do caráter deste homem. Ele demonstra ser alguém benevolente. Olha o que está escrito nos versículos 5 até 7 de Filemon. Porque ouvi falar do amor e da fé que tens para os com o Senhor Jesus e para com todos os santos. O mesmo amor que Filemon tinha para com o Senhor Jesus, ele demonstrava com os irmãos que fazia parte da sua vida naquele momento ali. E Paulo fala: oro para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Irmãos, o que é interessante é que este homem é um homem que a principal característica, de acordo com o que Paulo está falando aqui, aquilo que mais se destacava na sua vida, além da sua própria benevolência, é o amor. É um homem que conheceu o amor. João 4,8 fala, 1 João 4,8 fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é o amor, é o próprio amor. E este homem, ele encontrou com o Senhor Jesus, ele conheceu a Deus, ele conheceu este amor. E se nós continuarmos diante do pedido tão sério, diante de um pedido tão pesado para alguém que era senhor de escravos, um pedido feito por Paulo em momento nenhum tem dúvidas a respeito do caráter de Filemon e da misericórdia que estava impregnada, arraigada em seu coração. Ele não tem dúvidas sobre isso. Então, Paulo faz aqueles pedidos a ele, sabendo que ele cumpriria. E a gente pode ver isso no versículo 21. Olha o que está falando assim: olha, Filemon, eu escrevo essas coisas confiando na sua obediência, eu sabendo que farás ainda mais do que eu estou pedindo. Olha só o líder conhecendo o seu discípulo, né? Paulo conhecia o seu discípulo. Então o que a gente percebe nitidamente é que foi um homem com muitas posses, um homem rico, e que teve um encontro genuíno com o Senhor. E este homem põe então agora toda a sua vida e a sua casa à disposição de Cristo e para o crescimento do reino. A sua família, a sua esposa e seu filho estão totalmente envolvidos, porque se nós olharmos para Artipas, lá em Colossenses 4,17, dá a entender que ele tem um ministério, ele é chamado ao ministério também. E Paulo faz uma exortação: olha, faça com que Artipas continue exercendo o ministério conforme eu ensinei a ele. Então nós vemos a família de Filemon envolvida nisso aqui, no trabalho do Senhor, com o coração na obra do Senhor. E mesmo com um poder aquisitivo, ele demonstra total humildade, total submissão a Paulo. Totalmente por amor, irmãos, totalmente por amor. E tudo indica, o texto não fala, mas tudo indica de que ele ouve sim o pedido de Paulo. A principal prova de que ele ouve o pedido de Paulo é a existência do texto, é a existência do próprio livro. Porque ele poderia muito bem receber essa carta e
rasgar e não dar conhecimento daquilo. No entanto, não, essa carta ela se torna conhecida de fato e aparentemente ela é lida também na igreja. A conversão sincera de alguém, meus irmãos, muda a perspectiva. Quando um homem se converte, quando uma pessoa se converte ao Senhor, a perspectiva daquilo que realmente importa é mudada, é transformado. E vemos então agora nas atitudes de Filemon, na forma como ele é conhecido pela igreja e pelo próprio Paulo, que os ensinamentos que Paulo deixou ficaram muito bem presentes em seu coração. E acho que o principal ensinamento que Paulo conseguiu colocar em seu coração foi de que Cristo é tudo o que ele tem. Cristo é o mais importante em sua vida. E Filemon entende isso. Filemon compreende de fato isso. E nós temos então, finalmente, o terceiro personagem, que é Onésimo. E Onésimo, irmãos, ele é um escravo de Filemon. Nós não sabemos a origem por que ele se tornou escravo, mas nós sabemos que ele era um escravo. E ele estava fugindo de Filemon. Um homem, um escravo, ele tem muito a perder. Ele tem a sua liberdade, ele pode perder a sua liberdade. Se ele tiver família, ele perde o direito sobre a sua família. Onésimo, por causa da sua fuga, ele poderia ser açoitado, torturado, e por ter roubado Filemon, ele poderia ser morto. Esse homem agora foge e ele tem então um encontro com Deus. E ele, por causa de Cristo, ele entende que a única coisa que ele tem e que precisa, a única coisa que importa em sua vida é Cristo. Ele se torna um discípulo de Paulo. Os irmãos podem conferir isso, está lá em Colossenses 4:9. Ele se torna um discípulo poderoso, valoroso, a ponto de Paulo desejar mantê-lo em Roma com ele, para ajudá-lo nas atividades. Isso está no versículo 13 de Filemon, se os irmãos observarem, olha o que Paulo fala a respeito de Onésimo. Eu bem quisera conservá-lo aqui comigo, para que por ti me servisse nas prisões no Evangelho. Então Onésimo agora se torna um discípulo do Senhor, ele tem um encontro com o Senhor, mas Onésimo, ele compreende a importância do fazer o que é correto, mesmo que isso custe a sua própria vida. E ele entende que tem a necessidade de voltar e consertar com o seu Senhor. Eu fiquei refletindo sobre a situação. E se por acaso, irmãos, eu fiquei pensando assim, meu Deus, e se por um acaso Filemon não desse ouvidos ao pedido de Paulo? Imagina aí. Onésimo está numa situação agora recebendo uma carta nas suas mãos, onde Paulo está escrevendo assim: Onésimo, você vai voltar e você vai se apresentar a ele, porque ele é o seu Senhor, e você é um escravo dele, precisa se apresentar a ele de volta. Onésimo tinha fugido e tinha roubado. Imagina a cabeça agora de Onésimo, voltando, falando assim: olha, eu posso perder a minha vida, eu posso apanhar, eu posso voltar a ter a vida que eu tinha. Porém, o que me chama a atenção é de que Onésimo leva essa carta. Ele é o portador, ele leva essa carta, entrega nas mãos de Filemon. E Onésimo, ele estava disposto a passar o resto da sua vida como escravo. Ele estava disposto a apanhar, a sofrer as consequências. Ele estava disposto, inclusive, a perder a sua própria vida.
mas para cumprir aquilo que era necessário e para viver de forma correta, de acordo com a lei. Ele estava disposto a consertar tudo que tinha feito de errado antes de conhecer o Senhor. Olha que testemunho poderoso deste homem. Então ele volta e entrega a carta nas mãos de Filemon. Irmãos, ainda refletindo sobre este caso, sobre a questão de como Onésimo começou a enxergar o mundo, de como Onésimo enxerga todas aquelas circunstâncias a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, a gente percebe então que toda a perspectiva é alterada. Ele começa a enxergar o mundo a partir daquilo que ele experimentou, da bendita graça de Deus. E ele está disposto, então, a sofrer as consequências, a pagar o preço pelas atitudes que ele havia tomado. Então, pensando nisso, eu fiquei concluindo algumas situações. Ele estava disposto a até mesmo entregar sua vida por causa da forma como ele viveu. Ok. E eu fiquei pensando assim, e se Onésimo, ele estava de fato disposto a aceitar, a passar ou a viver toda a sua vida de acordo com aquilo que viesse a acontecer? Deixa eu explicar melhor. Vamos imaginar que de fato Onésimo volte e Filemon fala, ok, você voltou e você vai ser meu escravo. Que não foi o caso. No caso aqui, Filemon aceita como irmão, que foi um pedido que Paulo fez. Mas se de fato Onésimo volta e Filemon fala, ok, volta e vai ser meu escravo, Onésimo viveria o resto da sua vida sem uma perspectiva diferente. Ele se tornaria escravo. Interessante que a circunstância de Onésimo não mudaria, mas a sua postura diante da circunstância mudaria. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu lembrei de um vídeo, de um testemunho de um jovem chamado Nick Vujicic, nome difícil, ele é um australiano, e que em nossos dias, e me trouxe na hora que eu estava lendo esse texto, na hora que eu estava estudando a respeito disso, eu falei, gente, é a mesma condição, é a mesma condição de prisão que ele vive, a mesma circunstância que ele vive, e os irmãos vão entender. Eu quero passar um vídeo desse testemunho desse jovem, e depois nós voltamos. Eu quero pedir aos irmãos que tenham um pouco mais de paciência, e nós já vamos estar encerrando, mas eu quero passar esse testemunho desse irmão, e nós voltamos daqui a pouquinho para a gente completar o raciocínio, tá bom? Vamos lá então? O que torna uma pessoa extraordinária? Suas habilidades? Seu talento? Ou simplesmente seu sorriso? Quando nossa equipe encontrou pela primeira vez com Nick Vujicic, entendemos que era alguém extraordinário. Quando ele começou a contar sua fascinante história, testemunhamos em primeira mão como Deus estava usando o homem sem braços e sem pernas para ser as mãos e os pés de Deus. Meu pai dizia que ele e minha mãe estavam lado a lado, ansiosos quando eu estava nascendo. E quando ele viu meu ombro, ele simplesmente ficou pálido. E daí meu pai e minha mãe se assustaram, porque viram que eu estava sem um braço direito. Meu pai queria sair do quarto, porque não acreditava no que estava vendo. O médico entrou e meu pai disse, meu filho, ele não tem um braço direito? Ele disse, não, ele não tem braços nem perna.
Ele disse que quase desmaiou, ele não podia acreditar. E toda manhã na igreja ele perguntava por que Deus permitiria uma pessoa nascer assim. Minha mãe, no início, ela não queria me segurar, não queria me amamentar, sabe? Tudo mais. Ela se sentiu muito desconfortável nos primeiros meses. Levou muito tempo para que eles confiassem em Deus e acreditassem que ele não havia cometido um erro, que não os havia abandonado e nem a mim. Seus pais entregaram seus medos e frustrações pela deficiência do seu filho para Deus. Eles preferiram confiar em Deus e na promessa de que havia um propósito, uma esperança, um futuro para o seu filho. Mas com o passar dos anos, os desafios aumentavam e Nick se achava cada vez menos amado por Deus, o que enfraquecia sua fé. Eu desafiei a Deus. Eu disse, Deus, eu sei que sou um pecador. Eu sei que provavelmente eu não terei paz no meu coração até que o Senhor me responda, por quê? Por que tu tiraste os meus braços e pernas? Por que o Senhor não me deu o que todo mundo tem? Então eu disse, Deus, até que tu me responda esta pergunta, eu não irei servi-lo. Então eu quis pôr um fim nisto. Se Deus não acabasse com a minha dor, eu mesmo faria isto. Então, aos 8 anos de idade, eu tentei me afogar numa banheira, com 10 centímetros de água. Eu disse aos meus pais, eu só vou relaxar na banheira. Podem me colocar na banheira? E aí, eu me virei umas 2 vezes para ver se conseguia fazer. E eu não pude fazer isto. O pensamento que me fez parar de fazer isso foi o amor dos meus pais. Bom, porque eu os amava tanto e tudo o que eles fizeram foi me amar. Eu pensei comigo mesmo, se eu tivesse realmente feito aquilo... Visualizei meu funeral, visualizei meus pais e vi a culpa sobre os meus ombros, de que eles poderiam ter feito mais. Esta seria a última vez que Nick tentaria se matar. Mas não seria a última vez que ele ficaria de frente com aquilo que o motivou a tentar acabar com sua dor. Um dia a mãe de Nick o fez ler algo sobre um homem com uma deficiência grave. E a história daquele homem teve um grande impacto sobre Nick. Eu poderia escolher ficar com raiva de Deus pelo que não tenho e agradecer a Deus pelo que tenho. A minha mãe disse, Nick, Deus vai usar você, eu não sei como ou quando, mas Deus irá usá-lo. E aquelas sementes começaram a penetrar no meu coração. E foi aí que comecei a ver que não há sentido em ser completo do lado de fora quando se está quebrado no interior. E descobri que Deus pode curá-lo sem mudar a sua circunstância. Eu dei a minha vida para Jesus Cristo quando eu li João 9, aos 15 anos de idade. Quando um homem, passando numa vila, e o homem, um cego de nascença, Jesus o viu e as pessoas perguntaram, por que este homem nasceu cego? Jesus disse, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Em 2 Timóteo 3,16 ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada, e eu acredito que Deus inspirou em mim vida e fé. Esta fé veio sobre mim, esta paz veio sobre mim. Eu senti que Deus havia me respondido. Qual foi a pergunta e qual foi a resposta? A pergunta foi por quê? Por que me fizeste desta forma? A resposta foi, você confia em mim? Essa é a questão. E quando você diz sim para esta pergunta, nada mais importa. Mas o que foi especificamente para você que o fez dizer, Senhor, eu vou confiar na tua palavra porque sei que é verdade? Mesmo sem saber o que vai ser de mim amanhã. Certo. Porque não havia mais nada que eu pudesse encontrar. Não havia mais nada que pudesse me dar paz. Eu sabia que braços e pernas não me dariam paz de qualquer forma. Eu precisava saber a verdade a respeito de quem eu sou. Por que estou aqui? E para onde irei quando não estiver mais aqui? Eu não encontrei esta verdade em nenhum outro lugar, só em Jesus Cristo. E foi em Jesus Cristo que Nick encontrou forças para fazer o que muitos achavam impossível. É muito difícil ser forte quando as pessoas constantemente dizem que você não é bom o bastante. Você sabe, sai daqui, não queremos nada contigo, você é um João ninguém, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Nick. Na vida, se você não conhece a verdade, então você não pode ser livre, senão você irá acreditar que as mentiras são a verdade. Uma vez que percebemos que quando lemos a palavra de Deus, você conhece a verdade a respeito de quem você é, eu não sou um homem sem braços e pernas, eu sou um filho de Deus. Eu fui perdoado dos meus pecados. Eu sou um embaixador do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sou nada além de um servo do mais alto Deus. Isso não é sobre Nick e sua capacidade e sua habilidade de se tornar este conquistador. Eu não sou nada. Porém, Deus habita em mim.
e agora eu vivo na força dele. E tudo aquilo que Jesus conquistou, eu conquistei. Eu creio que se Deus não lhe deu um milagre, você é um milagre de Deus para a salvação de outra pessoa. Eu agradeço a Deus por Ele não ter respondido a minha oração quando eu implorei a Ele por braços e pernas aos 8 anos. Porque imagina só, porque eu não tenho braços e pernas, Ele está me usando ao redor do mundo. E nós vimos até o momento, aproximadamente, numa estimativa conservadora, 200.000 almas virem até Jesus Cristo pela primeira vez nos últimos 6 ou 7 anos. E o que você prefere? Prefere ter pernas e braços aqui na Terra, Nick? Não, eu quero a vontade de Deus. Eu prefiro não ter pernas e braços temporariamente aqui na Terra para ser capaz de alcançar mais alguém para Jesus Cristo e passar a eternidade com Ele. Nos últimos 10 anos, Nick Void contou seu testemunho em 24 países para mais de 3 milhões de pessoas. Seja em estádios lotados ou para apenas uma pessoa, no coração de Nick Void, a mensagem é a mesma. Deus ama você. Ele não se esqueceu da sua dor. Ele não se esqueceu da sua família. E pode ser que enquanto você assiste essa entrevista, você comparou o seu sofrimento com o meu sofrimento. E não é aí que a esperança está. Saber que alguém mais, em sua opinião, está sofrendo mais do que você, não é aí que a esperança está, mas está no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esperança é quando você compara o seu sofrimento com o infinito e imensurável amor e graça de Deus. Isaías 40, verso 31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águia. Eu não precisei que a minha circunstância mudasse. Eu não preciso de braços e pernas. Eu preciso das asas do Espírito Santo. Eu estou voando porque eu conheço a Jesus. Ele me sustenta. Não desista de Deus, porque Ele não irá desistir de você. Ok, irmãos. Então fica claro para nós aí. Eu tenho certeza que os irmãos conseguiram entender o ponto que eu cheguei. Existem prisões que são diferentes, né? A prisão e o que este jovem vive é uma prisão que ele não vai se libertar. Uma frase que ficou muito marcante para mim, que saiu da boca do jovem Nick, esse irmão Nick, né? Nosso irmão, é que ele falou o seguinte, que ele sabia, ele tinha consciência de que Deus nunca mudaria a sua condição. Deus nunca mudaria a sua situação. Mas Deus fez algo extraordinário na sua vida, que foi: Deus mudou o seu coração diante da sua condição. Deus mudou o seu coração, a sua perspectiva diante da sua situação. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito grave para nós. Muito importante para nós. Ele teve exatamente a mesma visão que Onésimo teve. Esse jovem teve a mesma visão que Onésimo teve. Ele falou que não importa a forma como eu venha viver. Não importa o que venha acontecer comigo. Porque eu tenho Cristo. Ele é o mais importante na minha vida. Ele é o mais importante na minha vida. E nós quando conseguimos enxergar com estes olhos, irmãos, a nossa vida muda completamente. Porque nós muitas vezes nos apegamos às situações, nós muitas vezes nos apegamos aos problemas, nós olhamos para as nossas prisões, nós olhamos para as chibatadas, as chicoteadas, nós olhamos para a escravidão, nós olhamos para um monte de situação e esquecemos de olhar que não há altura, não há profundidade, não há nada que nos separe do amor de Cristo, não há. Ele é o mais importante. Eu não quero ser hipócrita, não vou ser hipócrita aqui dizendo que é fácil, irmão. Não é. E eu tenho convicção plena que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos isso. Não é possível que a gente alcance isso por nossas forças, nossos próprios méritos. Isso é resultado de Cristo em nossas vidas. Ele é que faz isso.
É pelo poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas que isso é possível. Essa visão ela só vem a partir do momento que há uma transformação, no momento em que o próprio Espírito nos dá essa visão, nos dá o consolo, o conforto, e nós falamos, não importa o que aconteça, Cristo é o mais importante. E isso só acontece por causa de Cristo, irmãos. Somente por causa dele. E este livro, eu convido os irmãos a estarem lendo novamente, se possível, essa carta, né? E refletindo sobre essas questões, vendo a situação séria que estes homens viviam, este homem, Onésimo, vivia, e a visão que ele teve em relação ao Senhor. Porque ele aprendeu com alguém que passava por isso, que era o próprio Paulo. Ele era o discípulo seguindo os passos do seu pastor. Alguém que conseguiu enxergar na vida de Paulo que Cristo era a coisa mais importante, era tudo em sua vida. Filemão entendeu e Onésimo entendeu. Ambos entenderam essa visão poderosa. E que nós possamos também, como servos do Senhor, enxergar essa visão poderosa e ver que Cristo é, sim, o mais importante em nossas vidas. Amém?